Palavras de Vida Eterna, o Espírito Emmanuel, com este título, realiza o comentário, através da produção mediúnica de Chico Xavier, a respeito do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vim para que tenhais vida, e a vida em abundância. Jesus. E Emmanuel começa a falar de um modo muito interessante. Nos faz ver a criação com uma visão muito aberta, muito ampla. Existem todas as criaturas saídas do hábito do Criador, porque tudo vem de Deus. Existimos. A pedra existe. Não é interessante isso? Olhar para a pedra, você existe. Nós passamos assim pelas pedras e pensamos na existência delas, ou simplesmente é pedra, a gente segue. Mas ela existe. Existe. Pisamos em várias delas, na calçada, aqui na entrada da Casa Esperança. Algumas existem até mostrando um símbolo. Na fachada da Casa Esperança, na calçada, nós encontramos um símbolo, dois arcos formando um peixe. Aquele símbolo usado pelos primeiros cristãos para se identificarem com o medo da perseguição. Quando desconfiavam que uma outra pessoa podia estar interessada no Evangelho do Cristo, ser cristã, fazia só um risco no chão. O outro, estando no mesmo ideal, completava o risco, ficava a figura do peixe, mostrando que ele também era seguidor do Cristo. Então, poderiam abrir os corações. Mas, Emmanuel inicia: a pedra existe, a planta existe, o animal existe. É um ponto em comum da existência do animal, da pedra, da planta. Existem almas, e aí entramos nós. O nosso princípio inteligente por ora, estamos como espíritos na fase humana, almas. Existem almas nos passos diversos de evolução. Já é o diferencial. Porque as pedras, elas não estão evoluindo. Elas são pedras. Elas existem, mas não estão evoluindo. Já nas plantas e no animal, os espíritos nos informam que o princípio inteligente evolui de algum modo. Que nós não temos condições de entender o princípio das coisas. Que a circunstância do movimento e das sensações seria aprendida no reino vegetal. E que no reino animal iríamos desenvolver o pensamento por frações de pensamento. E só na condição humana como estamos é que desfrutamos do pensamento contínuo. Seres inteligentes, um pensamento contínuo, a nossa fase. E estando assim então, no pensamento contínuo, com a consciência de si mesmo, com o livre-arbítrio, recebemos de Deus a lei na consciência. E aí, a oportunidade de experimentar, fazendo opções. Vou obedecer, vou desobedecer. De um modo ou de outro se ganha experiência, obedecendo ou não. E assim, num processo de erros e acertos, obediências e desobediências, prazeres e dores, iremos evoluir. E estaremos sempre com o pensamento contínuo, mas ganharemos sentidos e faculdades na inteligência que não temos agora. E passaremos para outros níveis de evolução, até o nosso destino, a perfeição relativa da criatura. É mais ou menos como alguém que só andasse a pé, depois pudesse andar de bicicleta, pegar ônibus, aí chega no automóvel. O automóvel seria a nossa faixa. Vai na autoescola e aprende toda a teoria, todas as leis, faz simulador, sai um pouco com o instrutor do lado, está habilitado. A partir daí ele vai ganhar experiência.
porque ele fez um curso teórico e algumas aulas com o instrutor. Mas a partir que ele recebe a carteira de habilitação e sai no trânsito para conhecer o mundo, conhecer as cidades, fazer as viagens, ele pode obedecer ou desobedecer. O farol está lá. Ele foi treinado, ele foi instruído, está na lei, está na consciência. Para no vermelho, segue no verde. Mas ele vai fazer assim? Fala, não, para quê? Não está passando ninguém, cadê o guarda? Passa aí. Vai estacionar. Então, vem os pontos, as multas, e assim o espírito, o homem vai ter uma experiência entre obedecer e desobedecer, até que ele tenha conseguido conhecer tudo que é possível conhecer com um automóvel, não ter nenhuma multa mais para pagar, nenhuma pendência para o trânsito. Aí é que entra o outro grau na inteligência, no desenvolvimento do sentido na inteligência. Ele vai ser promovido para avião. Ele vai conhecer o mundo de outro modo, vai percorrer outras distâncias. Depois, foguete. Fazendo essa comparação, esse que é o nosso processo evolutivo. Então, na questão das almas, elas existem, como plantas existem, pedras existem, mas elas estão em diversos níveis de evolução. Pensemos, por exemplo, em Jesus. Comparar a nossa alma com a alma de Jesus, com o Espírito do Cristo. A capacidade de amar, de perdoar, o poder sobre os fenômenos da natureza. Qual a nossa capacidade de curar alguém? É mais fácil alguém sair de perto e falei que essa pessoa fica com dor de cabeça. Agora, quem pode ter uma lepra, ser cego, ser paralítico, se aproximar de nós e nós realizarmos uma cura? Mas deixar alguém num estado dramático, isso não é muito difícil, se não tomar cuidado, não é? E as pessoas se aproximavam de Jesus e eram curadas, mas a essência é a mesma que a nossa, um espírito, uma alma, com a diferença que nós estamos realizando um progresso, uma evolução que ele já realizou. A vida é a experiência digna da imortalidade. E aí Emmanuel coloca várias circunstâncias que têm sempre a mesma essência. Por exemplo, há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Esfalfa, abusa do corpo, usa e abusa, depois perde a saúde, bebe, fuma, tem as noitadas, não dorme. Aí vem a consequência de usar mal o corpo. É como termos o automóvel, não faz a manutenção, não faz a calibragem, não troca o óleo, vai assim, passa nos buracos. O que vai acontecer com a vida útil do automóvel? Vai ter problema muito antes do que deveria ter pelo desgaste natural. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Veja o que é interessante, quando ele começa dizendo assim: há muita gente que destrói o próprio cérebro. Qual o primeiro pensamento que vem? Essa pessoa está cheirando, usando droga? Não, ele não falou isso. Isso faz também. Mas ele ficou muito longe disso e já disse que estraga o cérebro. Ele citou aqui um exemplo de escrever sem proveito. Uma coisa tão simples, né? Se formos pensar quantas coisas escrevemos sem proveito. Se vale para a escrita, vale para a palavra? E falar sem proveito? Quer dizer que falar sem proveito, escrever sem proveito, na condição de Emmanuel, é perder a saúde do cérebro. Logo, nós recebemos na nossa existência, diferentemente da planta, dos animais e das pedras, um corpo carnal para animar. E temos o dever de usar sempre no bem e no proveito. Se for sem proveito, nós estamos prejudicando a saúde do corpo. Mas nós não damos conta disso. Quem que vai ficar imaginando, hoje eu vou descer lá na praia, com esse sol maravilhoso, vou levar aqui minha caixinha de isopor,
30 latinhas de cerveja, vai tomar todas e vai comprar. Senta na roda de amigo e falar de tudo, do governo, do futebol, do esporte, das amantes, das mulheres, dos negócios, do fala tudo. Passa horas e horas e horas só falando sem o que está acontecendo com o cérebro. Segundo Emmanuel, né? Isso nos provoca a reflexão. Mas por que tem tantas aflições na Terra? Porque diz assim, fazendo uma pesquisa: você acredita em Deus? Você é cristão? Você conhece o Evangelho? Nós vamos ter vários, uma grande, sim, acredito em Deus, sou cristão. Então por que tem tanta gente doente? Se não existe acaso? Se a doença é consequência do corpo espiritual doente, ou de uma escolha do espírito para fazer uma evolução moral? Por que tem tanta miséria? Por que tem tantas coisas que causam aflição, de tal modo que Jesus diz que na terra sempre tereis aflições? Porque realmente nós estamos existindo meio assim como que está os animais, a planta e a pedra, né? A ficha não caiu. Nós somos almas em diferentes graus evolutivos, e aí existimos, mas não como deveríamos. Porque se tivesse como deveria, o cérebro não estava doente, o corpo não tinha doença, não tinha penúrias, não tinha aflições. Todo e qualquer sofrimento é consequência das escolhas da criatura. E esse é o ponto mais dramático que foi constatado como fato na observação que Allan Kardec fez. Do modo que realizamos a prece, que nos foi inspirado no microscópio do telescópio, e Allan Kardec olhou a produção mediúnica de mais de 1000 médiuns espalhados pelo mundo. É como se usasse um aparelho para ver o mundo espiritual. E aí ele viu o sofrimento e a alegria que a gente vê entre os homens. Mas o mais interessante é que ele viu que tem uma lei, igualzinho como física, química, matemática. Não tem nenhuma única doença, nenhuma única aflição, nenhum único sofrimento que veio ao acaso. Não existe acaso na natureza. Deus não joga dados com o universo, como já disse um grande cientista acadêmico. Sem conhecer o Espiritismo, estava olhando a movimentação das coisas físicas, diz: tem uma ordem, tem uma lógica, tem uma vontade, tem uma autoridade, tem um pai criando seus filhos, e ele não dá privilégios, nem deserta nenhum, mas educa todos. Então o problema do sofrimento, das aflições, das angústias, das faltas, está sempre, sem exceção nenhuma, com cada criatura que escolheu por si, por erros passados, não corrigidos, que não deseja corrigi-los, que ainda deseja aumentá-los, ou simplesmente a criatura escolhe uma dificuldade do caminho evolutivo, com o objetivo de realizar um certo exercício moral. Se a criatura permitir, pedir, Deus pode permitir, se for conveniente para a evolução dela. Se a criatura não pedir, não lhe é imposta o sofrimento. É como entrar na escola, e que nós vamos ter os anos escolares, e que existe uma dificuldade para aprender e passar de ano. Mas isso é diferente da dor da repetência. Repetir, ter que fazer tudo de novo, recuperação. Mas se naquele currículo algum aluno solicitar para o Criador: ah, mas eu quero puxar tal matéria de tal ano, e em vez de ter essas horas aqui de estudo e as de lazer, eu vou sacrificar para o estudo e ficar sobrecarregado, mas eu quero me formar mais rápido, pode ser permitido, se estiver compatível com a possibilidade de êxito. Então Emmanuel explica várias vezes, mudando as formas, né? E vem mostrar no fim que todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. O roubo, o enlouquecimento, os abusos, os débitos. Então temos que observar o que fazemos, porque o berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Existir, simplesmente o berço deu a possibilidade. Existimos, como as plantas, os animais e as pedras. No entanto, em virtude de estarmos nessa faixa evolutiva,
espíritos na fase humana de evolução, nós temos que tomar cuidado, analisar as nossas obras. Analisar as nossas obras. E Jesus, que faz essa colocação que Emmanuel tira, eu vim para dar vida e vida em abundância. Porque o estar intimamente relacionado com essa existência, a vida. Não é? A pedra vive? Não, ela existe. Não é assim? Nós temos a existência com a vida. E Jesus disse, eu vim para dar vida. Não simplesmente vida, porque muitos homens vivem, mas só sofrem. Isso é vida? Quanta gente fala, isso que eu tenho não é vida, olha o que acontece, isso que eu tenho nem é, está vivo, mas diz que não é vida. Aí não é mesmo. Jesus diz, eu vim para dar vida, e vida em abundância, com felicidade, com fartura. Então o objetivo de Emmanuel nesses comentários é fazermos a reflexão da comparação do que estamos vivendo nós com a vida que Jesus vem nos propor. Eu vim para dar a vida, e a vida em abundância. Então, a solução da felicidade está com o Cristo, com Jesus. Ele que está dando testemunho. Ele que disse, eu vim para dar a vida. Não é Pôncio Pilatos. Você seguiria Pôncio Pilatos? Barrabás? E Jesus? Por que ele tem esse aval inquestionável? Em virtude da sua capacidade de testemunhar a evolução que se encontra mais de 1000 anos antes, anunciado dezenas de detalhes a respeito da vinda do Messias. Vem ele e vive e confirma as Escrituras. É capaz de realizar algo que nenhum homem jamais pôde realizar naquele conjunto total de intensidade, de curas, de domínio dos fenômenos da natureza. Anuncia as coisas para o futuro, em que partes já estão cumpridas, como a vinda do Consolador prometido, que viria lembrar, corrigir e desenvolver os ensinos daquele tempo. Então Jesus recebe o aval, recebe a condição incomparável, incontestável de ser acreditado. É Ele realmente que sabe nos ensinar a viver e a viver em abundância. Mas como Ele explica isso para o povo, como Ele testemunha, como Ele anuncia isso? Ele fala a respeito de algo do dia a dia das pessoas, que todas elas viviam no dia a dia. Porque enquanto estamos falando de coisas teóricas, como até agora, a pessoa tende a ficar com sono, cansativo, e essa palestra hoje vai ser fogo. Aí já são 8h25, o tempo não passa, né? Agora, quando vai falar dos fatos, aí já fica tudo mais animado, dá aquela emoção, né? Fica assim. Então Jesus fazia isso, ele colocava os fatos que as pessoas viviam diariamente, problemas que eram conhecidos. E aí, fazendo uma comparação, ele falava a respeito da vida no mundo espiritual. Então ele quer testemunhar que quem tem capacidade de guiar as pessoas, de proporcionar às pessoas na vida abundante é Ele. E ele usa a comparação de um pastor que leva as ovelhas. Hoje para nós é uma figura de coração, até encantador pensar nos pastores, nos campos, nas ovelhas. Se passamos com o carro assim numa estrada e vemos assim um pastor com ovelha, olha lá, que coisa curiosa, mas não está no nosso dia a dia, porque o nosso modo de viver hoje é diferente. Nós temos o alimento no mercado, congeladores, fornos, todo esse sistema. Ninguém está criando. Alguém aqui é pastor de ovelha? Alguém já fez isso daí na vida? Já teve uma fazenda tal? Pode levantar o braço só para a gente sentir, né? Veja, não está no dia a dia de ninguém. Mas naquela época, quando Jesus vai usar essa circunstância, ele está falando do problema que eles viviam na época. Então existe lá uma série de ovelhas que estão no aprisco, no redil, no lugar delas. Tem um porteiro, elas estão fechadas na porta. Para quem o porteiro abre a porta? Para o pastor ou para os ladrões? O pastor. Então Jesus diz para eles, né? Ele é o pastor e que o porteiro abre a porta para ele. Que os ladrões e aqueles que são estranhos, o porteiro não abre a porta. É a mesma coisa que no nosso condomínio.
no prédio que nós moramos, nós chegamos lá, o porteiro abre a porta. Chega um estranho, fica falando quem vai, não sei o que, quando a visita, ele faz uma barragem naquilo, uma barreira naquilo. E os ladrões, eles não vão entrar pela porta. Os ladrões, eles entram escondidos. A porta é vigiada. Eles procuram sempre outras entradas. E eles entram para destruir. E as ovelhas não conhecem o ladrão, não têm intimidade com ele. O ladrão não conhece a voz. E isso era um problema naquela época, que eu não sei se tinha mais roubo do que hoje. Porque a gente vê tanto roubo na televisão, que dá a impressão que hoje tem mais roubo do que antes. Mas naquela época, eles roubavam as ovelhas. Hoje roubavam ovelhas naquela época. Então, tinha os ladrões que entravam, destruíam, roubavam as ovelhas, roubavam carneiros. E o pastor nunca roubava. O pastor entrava para cuidar das ovelhas. As ovelhas tinham uma relação com o pastor do mesmo modo que hoje nós temos com os nossos animais de estimação. Lá em casa tem a May e a Nini, 2 cachorros, e ainda tem 3 porquinhos da Índia, e tem os seus nomes naquela minha vida. Então eles conhecem pela voz, é intimidade. Jesus diz assim: eu entro pela porta, eu venho para cuidar, eu estou disposto a dar a minha vida por elas. Quem está disposto a dar a vida por elas? E ele diz: eu tenho o poder de dar e eu tenho o poder de retomar. Eu estou dando porque quero. Ele se permite ser crucificado. Já planeja isso desde Moisés, detalhes com os profetas que vão falar do Messias. Porque ele tinha como objetivo mostrar o corpo espiritual, o perispírito, a ressurreição. Se comunicar com o Espírito, com os homens. Ensinar, se mostrou no caminho para Paulo de Damasco, mostrar materialmente a vida no mundo espiritual, porque a lei de Moisés não trabalha essa parte, é uma lei de justiça. Roubou, paga, indeniza, tem multa. Você não quer que faça com você, não faça com os outros, não quer ser morto, não mate, não quer que tirem tua mulher, não tira do outro, não quer que tirem suas coisas, não tire as coisas dos outros. E existia uma relação com Deus para agradar a Deus, oferecendo sacrifícios, dízimos, ritual de pureza, lavando o corpo, problema de impureza no sangue. Mas cadê as informações da vida no mundo espiritual? Então haviam judeus, os saduceus, que achavam que ela nem existia. A vida era receber graça ou castigo de Deus, do berço ao túmulo. Por isso eles observavam os 613 mandamentos escritos, mais a tradição oral. Enquanto que outros judeus, igualmente judeus, achavam que existia vida no mundo espiritual, mas não conseguiam ter uma ideia de como isso funcionava, os anjos, os demônios. Alguns até mesmo acreditavam em reencarnação. Outros acreditavam que a alma pudesse até nascer em corpos de animais, e aí ia pelo mundo. Uma série de ideias a respeito. E Jesus vem então mostrar de modo muito claro a vida no mundo espiritual e a consequência de que quem faz o bem será feliz, e que quem faz o mal vai ter sofrimento. Que o Pai trabalha continuamente para que nós sejamos felizes. Ele nos dá a oportunidade, nos dá a instrução, nos dá os meios, inclusive enviando o próprio Jesus, que só ele conhecia Deus, só ele era um espírito chegado na perfeição. Então ele vinha em testemunho. Ele oferecia até a vida do corpo que ele estava usando, na personalidade de Jesus de Nazaré, para mostrar o perispírito. Começando por Maria Madalena, para as mulheres, para os apóstolos do cenáculo, para duas pessoas no caminho de Emaús, para 500 juntos na Galileia, no mesmo local que houve o sermão da montanha, né? Então, ele vinha mostrar, fazer esse trabalho. Eu tenho o poder de tirar, eu tenho o poder de retomar. Era tudo um oferecimento por amor. Ele faz uma comparação assim: o porteiro abre a porta ou eu entro pela porta principal. As ovelhas olham para mim e dizem: esse é o meu pastor. Ele sai na frente, ele é o guia. E ele chama as ovelhas pelo nome, cada uma tem um nome para ele, como nós temos a intimidade com os nossos animais domésticos. E as ovelhas seguiam Jesus.
seguiriam o pastor, porque conhece a voz. Mas e se é um ladrão? Elas não seguem, elas não conhecem, elas não têm intimidade. E se é um mercenário que está com as ovelhas no campo e aparecem os lobos ou as feras, os predadores, que segundo os estudiosos dos animais na época, quase até os estudos dos animais que existiam e eram predadores, era um risco alto. Hoje não, hoje nós vamos para lá, uma maravilha, né? Porque é um monte de metralhadora, granada, tudo, não tem problema nenhum, não tem animal predador nenhum. As ovelhas passam tudo bonito, tem as ovelhas ainda um pouquinho, tem, né? Mas cadê as feras? Com isso não estamos preocupados, mas na época tinha. Então Jesus diz: eu dou a minha vida porque eu sou um pastor, eu tenho amor por elas. O mercenário não. Se ele percebe que é uma emboscada, tem predadores, ele foge, porque a única coisa que interessa para eles é explorar as ovelhas, vender e ter lucro. Eles estão explorando, eles estão conduzindo o rebanho para explorar. E quando Jesus vai colocando isso, aqueles judeus, os fariseus, aquele povo, e ficam pensando que ele, por exemplo, faz cura de sábado, mas a lei não permite. Ele está entrando em conflito com a lei de Moisés nesse aspecto. Simplesmente ele foi lá e comeu. Não lavou a mão ritual, os seus apóstolos não lavaram as mãos do modo ritualístico que a lei manda. Ele diz: o problema não é o que entra, o que sai da boca, o que sai vem no coração. Aí ele diz: ouviram o que vos disseram, eu porém vos digo. Quer dizer que uma parte da lei ele reforma, mas uma parte ele mantém. No meio de toda aquela confusão e todo aquele dilema dos 613 mandamentos escritos, mais o mandamento oral, quando falaram com ele, como é que resolvemos essas coisas que um mandamento contraria o outro, para cumprir um, descumprir o outro? Ele diz, ele recorre a Deuteronômio e a Levítico: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. 2, amarás o próximo como a ti mesmo. 3, tudo depende desses dois. Ele pega dois que não estão em conflito e põe tudo na dependência desses dois. Ele tira todo o dilema, um pacote imenso de lei confusa. Ora, uma parte ele mantém, uma parte ele reforma e uma parte ele acrescenta. É a mesma coisa que faz o Consolador hoje, na essência. Ele pode ser o pastor de Israel? Cadê a revolução? O que eles esperavam do Messias? Cadê as leis rigorosamente observadas que os fariseus cobravam na questão dos animais? Pode comer, não pode comer, tira o sangue, tem que matar um animal assim. Do sábado, não pode andar, não pode carregar peso, não pode fazer isso. Não pode. E Jesus, uma parte cumpre, outra parte não. Ele pode ser pastor de Israel? Então ele estava dizendo: eu sou o pastor de Israel. Agora, quem ia fazer as coisas que ele faz? Quem ia conseguir multiplicar pães e peixes, transformar em vinho? Ninguém tinha como ser comparado a ele. Mas ele estava fazendo essas coisas em parte diferente da lei e dizendo: eu sou o pastor de Israel. Logo, havia uma confusão e o pessoal dizia assim: esse cara é um impostor, ele é um louco. Não sei como essas pessoas ouvem ele. E outros diziam: como é que um louco pode abrir os olhos dos cegos? Ele tem esse poder, ele vem e prova que é ele que está mandado por Deus, porque ninguém faz o que ele faz. E depois ele começa a corrigir a lei, começa a abrir os olhos dos cegos. Como quem diz: você foi cego, você seguiu até hoje os caminhos confusos. Agora você vai estar esclarecido. O que tem valor, o que tem que deixar olhar, o que tem que olhar para dar certo. E é mais ou menos a nossa condição, né? O problema em relação à nossa evolução é aprender realmente a seguir Jesus como um pastor. Porque nós não estamos no nosso exercício, digo de modo geral na Terra, em que vivemos com as aflições, com os problemas, um planeta de expiações, e muitos acasos, deserdados, privilegiados, tudo sendo em função das nossas escolhas, como Allan Kardec constatou observando
por mais de 1000 médios os espíritos se modificar, é que nós não estamos seguindo o pastor corretamente. Nós estamos, em parte, dando uma de ovelha desgarrada. E é fácil constatar isso, vem da moral que está no Evangelho e a maneira como nós vivemos. Isso vem para acordar a inteligência, despertar a nossa inteligência. Nossa inteligência levamos, né? Um olhar inteligente pode mudar tudo, começando pelo teu futuro. E por falar em olhar inteligente, vamos ver como Allan Kardec olhou o mundo dos mortos, no livro Céu e Inferno. Quando Jesus fala dessa condição, que ele compõe uma espécie de parábola, eu sou o pastor, elas me conhecem pela voz, elas me seguem, eu dou minha vida por elas, se chegam os predadores, eu dou minha vida por elas. Ele diz, eu tenho ovelhas em outros lugares, que também pertencerão um dia ao meu rebanho. Então, aproveitando essa parte das ovelhas em outros lugares, ou seja, esse conhecimento da vida espiritual, dessa ligação com Deus em outras terras, nós vamos ver aqui um caso do livro Céu e Inferno, que está na parte de espíritos felizes, e ocorreu na Rússia, um médico russo, outras terras. Nós estamos no Brasil, do outro lado do mundo, lá no Ministério Norte, lá para outro lado, outras terras, as ovelhas, em outras. Nós estamos estudando o Espiritismo e temos a nossa moral, né? E sabemos que toda consequência depois da morte é em relação ao que vivemos durante a vida. Não é por ser espírita que vai estar bem, não. Pode ser espírita e está muito mal, ser católico e está muito bem. Depende da moral, né? Existem católicos que compreendem a reencarnação. Aliás, tem padre católico que é médium, que fez livro e publicou. Então, ele está num certo rótulo. No entanto, quando você vê o conteúdo da doutrina dele, é a essência do espiritismo que ele está vivendo. Enquanto que tem espírita, que acontece uma coisa, como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Nem os atributos básicos do Criador ele não tem no coração, ele só frequenta o centro. Então, passa, participa de trabalho no reino mediúnico, até mesmo alguns dão palestras. Há aqueles também que vão explorar. É mais fácil vender livro no meio espírita, atribui a espíritos. Então, os rótulos não significam nada. O problema todo é a intenção, o que está fazendo realmente o coração. Isso é que vai dar o estado da alma depois da morte. E o que acontece aqui? Allan Kardec conversa com uma pessoa, e essa pessoa quer evocar um médico. Ele nunca teve contato com esse médico pessoalmente, ele só conheceu pelas notícias e de um modo muito indireto. Mas ele admirava esse médico russo, que era uma circunstância assim, um médico maravilhoso, uma pessoa de um coração notável, e que sofreu muito para morrer. E quando ele soube da morte, ele, então, eu quero fazer a evocação do espírito desse médico. Esse médico russo, P. Pontinhos, não foi dado o nome do médico completo. E aí, quando ele fez a evocação, em russo, toda a reunião mediúnica acabou sendo utilizado o idioma do espírito, de onde ele vivia na Rússia, e a coisa ocorre na França. Não sei se vocês sabem, na França o nome é francês. Agora você imagina na reunião mediúnica, né? O médium escrevendo em russo, o espírito falando em russo, em outro idioma. Coisas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Da mesma maneira que vemos na notável produção do médium Chico Xavier, algo, né, gigantesco, que ficamos assim perplexos nos fenômenos, mas são reais. A comunicação original foi em língua russa. E quando foi feita a evocação, o espírito já estava esperando por ela, eu estou aqui. E isso, assim, causou uma surpresa. Então ele se justifica, ele diz, olha, logo depois que eu morri, como espírito, eu fiquei persistindo, insistindo no médium, que eu queria me comunicar. E o médium resistiu e não quis. Esse médium é exatamente essa pessoa que pede para fazer a evocação.
Agora é estranho, né? Quer dizer que ele conhecia um médico russo, o médico morre, ele tem um encanto por esse médico. O espírito vem até ele por causa dos seus pensamentos, das suas orações. Quer se comunicar e ele não faz a comunicação. Faz, não faz, não faz. Aí ele vai para a reunião mediúnica e sugere que seja evocado o espírito daquele médico. Por quê? Não vem aqui nessa lição dizendo detalhes desse porquê. Mas existe uma reflexão para nós realizarmos nessa circunstância. Problema de conveniência. Eu estou assim a anos-luz da condição que está a reunião mediúnica de Paris, né? Dezenas de anos-luz. Já tem alguns médios ostensivos aqui que estão só algumas unidades, não dezenas, já estão mais perto. Bom, mas o que acontece? Se fosse ficar fazendo comunicação com os espíritos, a todo espírito que aparece, quer se comunicar, quer falar, quer fazer e atender, não tem a condição. Não dá nem para atender um telefone celular dirigindo na imigrantes, como é que eu vou falar com os espíritos? Você perde a atenção, perde a concentração, tem a emoção, você tem uma coisa para fazer na vida. Tem a esposa, tem os filhos, tem a obra, tem os negócios, né? Tem as coisas, tem o lazer, tem o tempo é difícil. Responder os e-mails, entrar no Facebook, tem tudo aquilo. E são muitos, eles podem, quando perceber a existência de um médium sensível, querer, mas pode não ter conveniência. Às vezes se percebe que o ideal é ser tratado dentro do centro espírita. É como uma pessoa que encontramos machucada, foi atropelada, caiu, temos que transportá-la para o hospital, que vai fazer chapa, tirar exame de sangue. Então não dá para ficar a cada espírito em todo lugar que queira, a qualquer hora. E se o médium não souber fazer, agir com coração bom, com caridade, mas souber se comportar dentro desse contexto, ele fica vulnerável à obsessão. Como tem casos aqui, né? Que o espírito ficou obsediado. Estudamos isso, acho que foi na segunda-feira até. Não me lembro que dia foi. Ou ainda vamos estudar. Não me lembro, eu vou vendo tantos casos aqui, aí fico naquela. Né? Então, mas estávamos falando da conveniência. Aí ele pergunta: por que vós que eres tão bom, tanto sofrestes? Isso é outra coisa que sempre temos essa pergunta. Por que vemos pessoas tão ruins, roubando, apontando, mentindo, cheias de saúde, quase impune, e outras pessoas que são boas, que fizeram sacrifício, são humildes, são maravilhosas? Parece que tudo está errado com elas. É doença, é ingratidão, tudo acontece lá. Então essa pergunta sempre está em nosso coração. O que acontece é que a resposta precisa de um intervalo maior para encontrá-la. É que nem ver um filme que está feito em 3D no cinema, sem óculos ou 3D. Só vai... Parece que você não está vendo um filme, mas o filme tem uma riqueza de detalhes enorme, precisa pôr óculos. Então tem que olhar antes e depois. Tem que pegar uns 300 anos. Aí você começa a entender. E aí fica divino, fica maravilhoso. Mas se olhar só aqueles poucos anos, realmente a pergunta está lá sem resposta. Por que comigo? Por que com ele? Como uma pessoa tão boa pode estar passando por essa circunstância? Como uma pessoa tão má está se dando tão bem? A sua separação foi dolorosa? Ele não está falando aqui de matrimônio, ele está falando da morte. Eu leio só algumas perguntas, algumas ideias para as nossas reflexões no estudo do nosso livro Nosso Lar, livro Céu e Inferno. Aqueles que desejarem, assim, depois pega lá o Céu e Inferno, está em Espíritos Felizes, um médico russo. Aí lê ela completa, estuda, tem dúvida, entra no Facebook da Casa Esperança e deixa na caixa de mensagem comigo a pergunta. Nós estamos estudando junto. Se eu ficasse lendo tudo, aí o pessoal ia dormir mesmo, né? Não dava. Então tem que ir só retirando os principais pontos e até relacionando com todo o contexto da doutrina, para termos uma visão geral da doutrina. Então, ele fala apenas do estalido muito curto. Veja que interessante. Um olhar inteligente pode mudar tudo. Nós estamos aprendendo a morrer. Todos nós vamos morrer. O que tem aqui em ponto em comum em todas as mortes? Porque é o testemunho dos mortos, né? Eles voltaram e estão ensinando como é que ocorre.
a gente perde a consciência. Aí o corpo está vivo. Só teve um que viu o corpo morrer. É muito remoto. Você perde a consciência que nem num sono, você sai, e aí o corpo vai quebrar, vai levar um tiro, o coração vai bater pela última vez, você não vê a morte do corpo. Mas você estando longe, você está ligado por um cordão, que nem quando nasce, não tem um cordão no bebê, da criança, e aí o médico dá aquele, né? Não é o corte do cordão, que vai ser feito depois. Mas quando quebrar o corpo, quer dizer, não houver mais possibilidade da vida orgânica fazer o fluido vital circular, né? E aí estar com vida, quando isso não ocorrer, nós temos segunda-feira o fluido vital, aquela foto do Chico Xavier na materialização de espíritos. Então vamos supor que o coração, o cérebro, algum órgão entra e aí há aquilo, esse momento o espírito sente sem ver o que está acontecendo, é o que ele fala aqui, um estalito, um tranco. Esse tranco. Quer dizer, quando a gente perder a consciência, vai estar afastado, entra na perturbação espiritual, ninguém sabe a hora que vai morrer, ainda bem, né? Vai morrer, o corpo não vai estar vendo, mas vai sentir esse tranco. Já dá para desconfiar, opa, peraí. Que tranco é esse? Onde é que eu estou? Aí eu acho que meu corpo morreu. Né? E ele disse que ficou muito feliz por estar se desembaraçando da miserável carcaça. Olha o que ele fala do corpo que ele animava, o cadáver, né? Aquela miserável carcaça. É velho, doente, não andava, não via, né? Ele queria mesmo até as faculdades de espírito livre. Mas ele era um médico russo. Ele não estava lá em Paris. Mas de onde vinha tanto conhecimento? E as outras vidas? E com esse conhecimento que nós temos, se a nossa próxima vida for ser médico russo, tudo isso vai estar conosco. Nós não vamos lembrar assim, o livro O Céu e o Inferno foi estudado na Casa Esperança no ano 2015, porque completava 150 anos da sua publicação. Isso não. Mas essa essência do conhecimento vai estar conosco em espírito. Mesmo estando lá, numa circunstância de materialismo, de uma religião oficial do Estado, e vier os dogmas, ou vierem os governantes, e falarem isso, aquilo, por dentro a gente vai estar lá assim, não, a gente vive muitas vezes, muitos mundos. Eu tenho um corpo espiritual de noite. A gente vai estar com esse conhecimento, contestando, aceitando. É o que ocorre com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. A gente fala uma coisa, como é que ele resiste tanto? Como é que a tendência é tão para lá? Se os filhos são criados do mesmo jeito, como as tendências são tão diferentes, os gostos, porque somos espíritos e temos todo esse patrimônio de experiência na nossa essência. Que região habitais estáis no planeta? Este foi um momento magistral, brilhante, porque ele era um espírito feliz, muito adiantado. Então, aonde é que ele está? A gente olha esse céu com estrelas, está acima das estrelas, está num planeta longe. Como é que ele está? E ele pega e faz uma comparação tão fantástica. Ele diz assim: na Bíblia nós temos a escada de Jacó, da terra chega ao céu. Lá no céu tem Deus cuidando dos homens, e tem todos os degraus. Cada degrau é um nível de evolução, um degrau mais para cima, mais perto de Deus, outro degrau mais perto. Inclusive, no sonho de Jacó tem uns anjos subindo e descendo para auxiliar os homens, entre os homens e Deus. E ele diz que ele está num degrau na escada de Jacó, um degrau relativamente alto para quem vive na Terra. No entanto, não é uma questão de estar nesse planeta ou naquele planeta. Não é uma questão do espaço físico que você olha no telescópio e vê o sistema solar, vê a constelação que nós vivemos, que é... Qual é o nosso endereço no universo? Constelação de... Perdão, o endereço no espaço? Qual é a nossa constelação? Hércules, né? Não é Hércules? Estamos na Via Láctea. Vai perder o endereço da Via. Está na onde você mora? Via Láctea. Você me viu onde? Na Via Láctea. Constelação de Hércules. Planeta, sistema solar, planeta Terra. De lá dizem que um buraco negro, hoje está lá na internet, né? 20 bilhões de vezes maior que o Sol. Será que isso está certo? Nós sabemos que tudo é infinito, mas 20 bilhões de vezes maior
maior que o Sol. Será que está certo isso? Bom, e ele faz assim, não tem relação nenhuma com esse espaço físico. Ele coloca entre o aviltamento da encarnação e a depuração completa da alma. Veja o que são os degraus da escada de Jacó daqui a Deus. Não tem relação nenhuma com o espaço físico. Esse lugar a 20 bilhões de vezes maior que o Sol e a distância que ele está de nós. As estrelas. Não é no espaço físico. É na virtude. Entre o aviltamento da alma, da encarnação da vida, a mediocridade da vida. Falando mal, caluniando, roubando, com vícios, com mágoas, com perseguições, com vinganças, que é o mundo inferior, o inferno. Uma situação material do sofrimento, não é uma questão do espaço que a gente vê com o telescópio, mas é material. Mas é uma circunstância do próprio corpo espiritual e o cenário que ela se encontra, em função do jeito que vive a moral. Então, o extremo é a vida medíocre e o espírito puro, a completa depuração da alma. Quer dizer, a pergunta foi feita: em que planeta você vive por ser um espírito feliz? Não, o problema é qual a virtude que eu vivo para ser um espírito feliz. Não é uma questão, estou em Júpiter e sou feliz. Júpiter pode estar muito mais adiantado do que a Terra, como alguns espíritos disseram para Allan Kardec. E Allan Kardec publica dizendo assim: ó, isso não é doutrina, isso daí está publicado. Nos séculos futuros, nos milênios futuros, algum dia nós vamos saber isso. Quando soubermos se Júpiter é mais adiantado ou não, nós vamos saber se esses espíritos eram enganadores ou verdadeiros, só isso. Porque não dá para conferir. Esse era o critério de Allan Kardec. Como é que vamos conferir? Mas se nós formos como estamos hoje, morreu hoje, perdeu a consciência, né? De repente sentiu estalido, saiu da perturbação espiritual, encontramos os amigos que ele fala aqui. Uma das alegrias, encontrar os amigos espirituais. Nós temos os amigos da terra. Aí quando morrem, vem um monte de amigos, que são espíritos que se relacionam conosco. Quantas amizades estaremos fazendo com a frequência aqui na Casa Esperança? Quantos amigos temos aqui que esperam nós chegarmos para pegar nossos fluidos vitais, para fazer as curas, que trabalham conosco no pensamento, que eventualmente vão aos nossos lares, que estão conosco durante o sono do corpo, e quando for o retorno da nossa passagem para a pátria espiritual, vamos receber muito alegre. Também não ia com você lá na Casa Esperança, não, né? Eu estou ansioso para ver isso. Chegar lá também naquela hora, me corrigir, falar tudo, né? Não é uma coisa maravilhosa ter os amigos para receber no aeroporto, vão te buscar de carro, vão te levar para o novo lugar que você vai morar. Eles vão buscar exatamente para levar na nova família, não ficar assim abandonado, perdido. É que nem um bebê quando nasce. Aí a mamãe vai levar para casa, fez aquele berço com aquele carinho, decorou. Então, existe uma comparação, a mesma circunstância no mundo espiritual. Em que consiste a vossa felicidade? Aí foi tão interessante, porque ele disse assim, que a felicidade era muito difícil ele fazer, o médium, as pessoas que estavam fazendo aquele estudo, ser compreendida. Porque não existem termos de comparação. É alguma coisa inefável ao homem, porque as palavras exprimem os objetos, as coisas físicas ou metafísicas, das quais tem conhecimento pela memória, ou pela intuição de sua alma. Ao passo que, podendo ter esta memória do desconhecido absoluto, não podendo ter, não há termos que possam dar-lhes a percepção. Que nós temos na nossa memória, tanto da carnal, do cérebro, como do perispírito, os objetos desta vida, as palavras conceito dessa vida e o que vivemos na vida no mundo espiritual. Mas nós não temos na nossa memória, nem do corpo espiritual, nem do perispírito, nem do cérebro, de lugares que nós nunca estivemos. Por exemplo, dos lugares por onde anda Jesus, lá na vida do mundo espiritual, como espírito puro. Nós não é impossível, por óbvio.
né? Precisa uma série de transformações do corpo espiritual, na inteligência, na moral, para estar lá. Então nós não temos registro nenhum. Como é que ele pode falar de algo que não tem registro nenhum? Não tem palavra. Então ele usa aqui uma série de coisas muito interessantes, né, muito curiosas, e que já nos dão uma grande alegria. Que nós vamos vendo o que ele vai falando, ele vai descortinando, falando, ele vai ficando encantado, olha como é maravilhoso, como é lindo. Só que depois ele diz, olha, mas no fundo eu não disse nada, porque vocês não têm condição de compreender. Por que vocês não têm condição de compreender? Porque não tem a memória. Como é que ele vai falar em um lugar que nem na intuição? Porque a intuição, ela traz as coisas da vida espiritual que nós vivemos, que estamos aqui hoje, por exemplo, Chico Xavier, um espírito de escola. Então ele estava vivendo naquela circunstância em Pedro Leopoldo e Uberaba, mas na intuição ele trazia dos lugares que ele andava com o espírito. Por exemplo, ele andou em Nosso Lar. Ele foi levado durante o desdobramento do corpo do sono a conhecer a cidade, para psicografar com mais eficiência a vida do mundo espiritual, o livro Nosso Lar. Ele levou, ele foi. Ele esteve com Paulo e Estevão, montavam todos aqueles cenários para ele fazer o livro Paulo e Estevão. Ele esteve íntimo. Ele está com Emmanuel, né? Esteve com Emmanuel. Só que por intuição ele tinha aquilo. Por isso ele era tão feliz e não precisava de nada. Porque ele tinha essas memórias. Agora nós não temos essas memórias dessas aulas de escola. Só que ele estava longe de ter os lugares do Cristo. Porque ele ainda precisa evoluir muito. Ele está muito longe da perfeição, né? Isso não está errado, não. Aliás, o próprio Espírito fala aqui para eles, né? Ele ainda precisa ganhar a faculdade da inteligência, para conhecer aquelas respostas do Criador incriado, o tempo eterno. Ele está muito mais adiantado do que nós, mas muito e muito longe ainda da perfeição relativa da criatura. Mas por intuição ele traz uma certa parte de cenários. Então por que existe uma grande facilidade de ficar com sofrimento, com angústia, com tristeza, com depressão? Porque a intuição nos traz as trevas que andamos vivendo. Olha a barbárie da humanidade. Nós participamos, matando, roubando pelo fogo dos outros. Pode estar até tudo bom ao nosso lado, já não sei porquê, está tudo tão bom, porque eu estou tão triste. A intuição, o seu próprio corpo espiritual está lá. Você um dia cercou não sei quantas pessoas, pôs fogo em todo mundo, e esse passivo ainda está levantado no seu conta corrente. Você ainda vai ter que passar por essa correção, vai ter que gerar um crédito para pagar essa conta. Então está tudo bem em volta. Só que no íntimo, o seu espírito está fazendo uma conta e fala, nossa, mas como o meu saldo devedor é tão grande, e dá uma tristeza, vem a intuição. Aí ele diz que ele vai ajudar o médium. O médium diz, mas como? Ele diz, eu ajudarei a vos carregar a vossa cruz, assim como Jesus outrora permitiu ser ajudado para carregar a cruz. E cada um de nós vai passar por suas circunstâncias, né? E vai ter que carregar a sua cruz. Então esses espíritos desejam nos ajudar. E ele fala, por que ele gostou tanto desse médium? Porque quando ele morreu, ele não conhecia esse médium. Nada. Um contato muito indireto, nada pessoalmente, nada direto. Só que esse médium que fez essa evocação ficava pensando nele, orando nele, e ele foi atraído. Ele foi a primeira pessoa na Terra que acabou atraindo. E quando ele chegou lá, ele então teve uma intimidade. Falou, olha, uma pessoa que conhece a vida no mundo espiritual, que tem esse ideal de divulgar essa doutrina, que está trabalhando nessa condição de pesquisa. E ele adorou esse médium lá em Paris, e adotou ele para ficar auxiliá-lo a carregar a cruz. Por esse motivo. Não ouso, ele fala que o médium tem uma missão. E aí o médium pega e diz para ele, não ouso crer merecer um tão grande favor, ser um missionário que estaria trabalhando com Allan Kardec na codificação. Então o médium foi elogiado pelo Espírito, mas o Espírito pega e coloca realmente a condição, sem dúvida, ele está ainda muito longe da perfeição, ele tem ainda muitos problemas a resolver, né? No entanto, existe um contrapeso, que é exatamente aquela dedicação que ele tinha no trabalho mediúnico.
com tantos inimigos, com tantas dificuldades, tantas pessoas conspirando, perseguindo, contestando, né? Trabalhar como médium na codificação espírita naquela oportunidade, ele fazendo por amor, sem querer explorar ninguém, sem vaidade, sem orgulho, sem especulação financeira, só por amor à causa. Então o Espírito diz, não, realmente, você está muito longe da perfeição, como todos nós estamos, mas o seu contrapeso é enorme, porque tem todo esse lado bom. Então, é muito importante ter o contrapeso. Tem gente que não tem o contrapeso, tem o peso e mais outro peso. Não faz nada de bom. A nossa possibilidade é ir para o contrapeso, né? Porque o peso já tem, mas precisamos do contrapeso, fazer algo de bom. Todos nós temos muitas imperfeições. Se fizer o contrapeso, bom, mas isso eu fiz de bom, aquilo eu fiz de bom, aí vai o peso do contrapeso, tá? Alguma coisa, né? Essa que é a nossa circunstância. Mas estamos falando, em nossa reflexão final, de Jesus sendo o pastor, das ovelhas que seguem e reconhecem sua voz. E vamos refletir a respeito de uma passagem que o Espírito, irmão X, Humberto de Campos, nos traz na psicografia de Chico Xavier, e que já estudamos com mínimos detalhes em respeito das circunstâncias, dos nomes, das frases. Mas nós vamos ver essa mesma passagem, mas observando essa condição de pastor. Esse que é o foco que nós vamos tirar. Porque até mesmo, quando vimos o estudo a respeito dessa passagem, aquele drama, aquele momento é o que justificou Tiago Maior fazer uma das suas cartas. Como tem Paulo, tem João, tem Pedro, tem a carta de Tiago Maior. Ele fala na questão de usar a língua, falar com as pessoas, falar da vida dos outros, comentar as circunstâncias, criticar, elogiar, falar. E ele fala da necessidade de ter caridade com a língua. Ele viveu um drama, que estava ele e Matias. Matias é aquele que foi sorteado para substituir Judas Iscariotes, que havia se suicidado. Então estava Tiago Maior e Matias. E ele viveu uma circunstância com Jesus, e aí aquele choca ele de uma tal maneira que ele vai para Jerusalém, vai na casa do caminho e faz a carta falando da caridade na língua. Mas não é isso. O que nós queremos ver é o pastor, é a outra parte. O que acontece? Ele sai de Jerusalém na casa do caminho, que ele vivia, Tiago Maior, João e Pedro, auxiliando os pobres, os carentes, as viúvas, os órfãos, e ensinando o Evangelho. Iam os trechos e faziam um comentário, estudando o Evangelho. Mas ele vai lá para a região da Betânia. E quando eles estão indo no caminho, a paisagem é semelhante ao Monte das Oliveiras, no jardim de Getsemane. As árvores, um lugar lembra o outro. Vejam que isso está na produção mediúnica de Chico Xavier, e o Chico Xavier não foi para Israel ver isso. Não esteve em Jerusalém, não foi em Betânia, não foi no jardim de Getsemane, não foi no Monte das Oliveiras. Eu fui. E realmente um lugar lembra o outro. É o mesmo monte. Eu sou aqui parece que estou no Getsemane. Não, aqui é Betânia. É mesmo o clima de paisagem. E aí, esta circunstância fez o Tiago Maior, conversando com Matias, falou, puxa, esse lugar lembra aquele lugar que Judas chegou armado, com todo aquele povo, para entregar o mestre, para o mestre ser crucificado, traído, aquele traidor, porque ele estava com Matias, que era justamente quem substituiu Judas no sorteio, que tinha que ter 12 apóstolos, dizia a Escritura. Dizia que um deles estaria deixando, cometeria suicídio, que teria que ser substituído. Então eles escolheram, entre aqueles que seguiam Jesus desde o início, 2, oraram e sortearam entre os 2 e foi Matias. E Matias então completou o grupo, ficaram os 12 ensinando e pregando o Evangelho. Foi assim. E aí então eles ficam falando, um fala mais mal do que o outro. Entre Matias e Tiago, uma hora uma disputa para ver quem fala mais contundente, mais agressivo com a memória de Judas Iscariotes. E num dado ponto, eles veem um espírito se aproximando, vem chegando. O pastor. E Tiago reconhece
Matias também, Jesus. Lembram daqueles dois no caminho de Emaús que viram Jesus em perispírito? Lembram as vezes que viram Jesus naquela vez que ele aparece no cenáculo? E Jesus se aproxima, para e fica olhando. Eles pedem uma bênção. E Jesus estende a mão, mas não fala nada. Aí eles dizem: Senhor, devo aguardar as vossas ordens, lá na casa do caminho? Devo ir a Jerusalém e aguardar as suas ordens? E Jesus diz para eles: não, eu estou ocupado, eu estou indo auxiliar Judas. E segue. Então o diabo mal fica pensando: nossa, eu só falando mal de Judas, que língua que eu tenho. Cadê a caridade da língua? Fez 1000 comentários. Judas tinha entrado na ilusão, tinha vendido Jesus, tinha se arrependido, tinha percebido que tinha se iludido, tinha cometido depois um erro ainda maior, cometendo suicídio. Ele era ovelha desgarrada. Ele era ovelha que não ouviu a voz de Jesus, não seguiu. Ele se soltou. Ele estava perdido. Ele era ovelha perdida. Mas Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Para ele, nenhuma ovelha fica perdida. Ele vai atrás. Ele vem ao auxílio. Nós, que passamos nessa condição de ovelhas perdidas, podemos confiar no amor de Jesus, porque Ele é bom pastor e vem para nos dar vida, e vida em abundância. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.